Bom dia, igreja. O culto que eu preparei para essa manhã de sábado tem como título O Poder e o Perigo do Pensamento Descontrolado. Mas antes de eu começar, vou chamar para aqui em frente dois jovens. Uma coisa rápida, que é o Daniel Veiga, que é o filho da Zedneca, e também aqui o Márcio. É uma dinâmica de como é que eu posso influenciar o pensamento deles. Como é que eu posso colocar alguma coisa na cabeça deles. Okay. O Daniel... Então é assim. Vocês dois estão aqui, né? Pronto. Tu vais falar para ele um animal que começa com a letra Z. E não, eu não posso saber. Tem que ser em silêncio. No ouvido dele, ok? Pronto, podes falar para ele. Agora eu vou ter que adivinhar qual é o animal que ele disse. Eu já descobri o pensamento. Calma aí. Não podes dizer nada. Zebra. Sim. Tá bem já? Agora eu vou dizer para ti. Tu não podes falar a palavra, a cor sangue. Ou melhor, vermelho. Não pode. Ouviste? Não pode. Qual é a cor que eu disse para você não falar? Vermelho. Tu perdeste, porque tu falaste. Prontos. É só isso. Agora, só porque vocês estiveram aqui, um para cada. Obrigado. Irmãos, viram como é que dá para influenciar um pensamento dos jovens aqui também, como nós? É assim, começamos abrindo aqui a nossa Bíblia em Filipenses 4, versículo 8. Vamos todos aqui abrir Filipenses 4, versículo 8. Quem abriu diz amém. E quem não encontrou misericórdia? Amém. Pronto. Passo aqui a leitura. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, tudo que nos enriquece, eu desafio a igreja a lermos e a memorizarmos esse verso para que nós possamos pensar em coisas grandes, pensar em coisas divinas e não somente em coisas vãs. Todos nós sabemos que Jesus está a voltar, como diz o hino Maranata, que cantou aqui o coro jovem. E na nossa vida diária estamos constantemente a pensar e pronto. A nossa vida por aí o pensamento é perigoso. Nesse mundo onde nós estamos, porque o Satanás quer quê? Quer que nós entreguemos nosso pensamento a ele. A forma como vivemos, a forma como pensamos diariamente é a expressão dos nossos pensamentos. Ou é aquilo que vai nos definir. Como diz a Bíblia diz assim, do coração procedes as saídas da vida. Ou seja, vamos substituir o coração para o pensamento. Do pensamento procede as coisas, ou procede as saídas da vida. Quer coisas boas, quer coisas más. Mas aqui também, quando nós simplesmente deixamos nosso pensamento vago, o que é que acontece? Simplesmente Satanás pega, ataca e faz o quê? Vai querer moldar a vontade como ele quer. Ou seja, a mente vazia é a oficina de quem? Então, é uma das formas que quer nós, a igreja, quer nós jovens, principalmente para o nosso meio jovem, nós não devemos deixar a nossa mente vazia, o nosso pensamento vazio. Umas perguntas aqui que eu também trouxe para nós respondermos essa manhã mas afinal, o que são os pensamentos? Quais são as 3 formas para classificarmos o pensamento? Como é que nós jovens pensamos?
como é que Deus quer que nós pensamos. Então, a primeira pergunta, como respondeu, o que é que são os pensamentos? Para alguns, o pensamento ou mente é o que é trazido à realidade através de uma atividade intelectual. Para outros, pensamento, inteligência. Para outros, o pensamento é um ato ou efeito de quê? De pensar. É uma opinião, são ideias, são memórias, são reflexões ou imaginações simplesmente criadas por cada um de nós. E ao criarmos esse pensamento, vai fazer o quê? Vai desenvolver um conjunto de ideias, um conjunto de reflexões e coisas que vão nos fazer cada dia moldar o nosso caráter. Aqui, das 3 formas de classificarmos o pensamento. Vamos começar lá com a primeira, que é: existem os pensamentos necessários e os pensamentos inúteis. Existem os pensamentos positivos e os negativos. E também há os pensamentos voluntários e involuntários. Começamos a classificação dos primeiros pensamentos, que é o pensamento necessário. É o básico para a nossa vida. Temos que pensar durante a semana toda no trabalho, na comida, a pegar o autocarro. Se nós não formos trabalhar, sabemos que não vamos comer. Primeiro, é um fato, é uma realidade. Se nós não pensarmos também na nossa família e na nossa saúde, também é um problema também que vamos ter. Na nossa vida, na nossa carreira, vir à igreja, também é um pensamento, coisas básicas. Que, se nós olharmos para o nosso mundo hoje, muitos jovens, e não só, é o tanto fez, tanto faz. Se eu estou bem com a minha família, ok. Estou não bem, nada passa. Se eu vier à igreja, o que é mau, para alguns, se eu vier à igreja, ok, Deus salvação é individual, não tem nada a ver com isso. E se eu não vier também, é igual. Depois agora pensamos nos pensamentos inúteis. Ou seja, são os pensamentos que devemos evitar. E esses são para nós evitarmos mesmo. Achar que, se eu fosse rico, uma pessoa de nada vai achar que é rica e começa, vai para o centro comercial, vai para uma loja, começa a gastar o que tem e o que não tem. É normal? É normal? Não. Pensar que ninguém nos ama. Nós temos um Deus. Para que nós vamos pensar que ninguém nos ama? Ok, uns filhos têm a sua mãe, os seus pais. O Deus ensinou aqui: honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. E esse amor é o quê? É só de pensar ou também de poder ter uma atitude? Ter uma atitude, com certeza. Para nós que somos jovens, aqui vem outra parte, um pensamento inútil. Achar que o meu namorado ou a minha namorada, que seja, ambos os gêneros, não se importa comigo. Então, para que está a namorar? Não vale a pena. Tem que se importar. Depois, achar que a minha vida é incrível e a vida das outras pessoas não. Por que eu vou pensar na vida dos outros? É desnecessário pensar na vida dos outros, porque simplesmente se eu estou bem, eu tenho algum problema, eu tenho alguma coisa, eu tenho que saber gerir o meu pensamento. Não vou pensar na vida dos outros, a não ser que algo eu possa fazer para o outro e não pensar na vida dos outros. Irmão, aquele veste tal coisa. Irmão, que foi para aquela festa, foi para não sei o quê. Mas para que nós temos que pensar na vida do irmão tal? Falar, irmão isso, irmão aquilo. Não. É um pensamento inútil. Pensar nos jogos, nos filmes. Agora outra coisa, TikTok. Vai falar também de Instagram, tudo que... Pensemos em coisas que nos fortaleçam física e psicologicamente e espiritualmente. Porque os pensamentos inúteis, o que é que faz? Podem ser muito perigosos, porque Satanás pode seduzir-nos a entrar nesse mundo, a entrar nesse campo. Pode enfraquecer e manipular-nos através desses pensamentos. E nós simplesmente, se deixarmos ele influenciar, deixarmos entregar por esses pensamentos, o que é que acontece? Vamos ser simplesmente fracassados. Então passamos para a segunda parte dos pensamentos, que são os pensamentos positivos e os pensamentos negativos. Os pensamentos positivos são aqueles que dão alegria, nos dão motivação, nos dão ânimo para a vida numa perspectiva positiva.
Sempre ver o lado bom das coisas, mesmo que estamos a passar por necessidades, dificuldades. Mostrar alguma coisa, um ponto positivo que seja para nós não nos sentirmos completamente abaixo, porque Deus cuida dos seus. E se nós confiarmos em Deus, nada nos faltará, ou não? Exatamente, porque tudo posso naquele que me fortalece. E aqui diz, esse tipo de pensamento não implica que temos de nos conformar com situações ou com problemas que vivemos no dia a dia, mas é viver de acordo a enfrentar as coisas com atitudes positivas, pensamentos positivos, coisas que nos trazem segurança, porque Deus está a cuidar de cada um de nós. No mundo que estamos, sabemos que é impossível dizer eu não vou ficar doente, eu não vou ter cancro, não vai acontecer tragédia, meu familiar não vai morrer, que não vai acontecer nada. Mas é impossível pensar. Estamos no mundo de pecado. Como é que nós não vamos pensar nisso? É impossível. É impossível não pensar nisso. Ou se eu for despedido, ou se alguma coisa acontecer, eu não sei o que vai ser o dia da manhã. Então, a minha mente tem que estar aqui, ligada ao que é de alto, ligada ao que é de bom. Deus dá-nos um grande valor e muita força do Espírito e muita paz em Jesus. O plano de Deus para nós consiste em deixar o mal mostrar a sua verdadeira natureza. Ou seja, o mal tem que se mostrar. Por quê? Porque ele pretende seguir um rumo até aquele dia que Deus voltar e levar-nos à Canaã celestial. Aqui também no texto bíblico de Mateus 5, 44 e 45. Mateus 5, 44 e 45. Todos já encontraram? Então passo a leitura. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Em 45 diz assim: para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a sua chuva desça sobre os justos e injustos. Ou seja, no pensamento positivo é aquela coisa. A minha professora, a minha patroa, o meu patrão, ou o meu colega, nos fez alguma coisa má. O que é que vamos pensar? Como foi a história mencionada das crianças aqui. Qual é a mãe ou qual é a mulher, qual a pessoa que na sua última refeição ia dar a sua comida, dar o seu pão? Nenhum de nós, de certeza, teria essa coragem, essa força de vontade, que quase nada, para poder, a última refeição, um pão que a gente tem, oferecer a alguém. É impossível, a gente não vai pensar. Se tivesse pelo menos um ou dois, aí a coisa já muda, mas só a última refeição dela, porque em casa não tinha nada. Sabemos que tem muita gente a passar por necessidades, por dificuldades, quer financeiras, quer por problemas de saúde. Então, quem simplesmente é que vai pensar em fazer algo que seja positivo? Onde é que eu vou ver coisa positiva? O pensamento humano, o nosso, é assim: minha vida está a correr mal, então como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver? Se nós não pensamos no que é de bom, no que é de alto, nós não conseguimos avançar em frente. E estamos nesse mundo de passagem. Por isso temos que dirigir os nossos pensamentos com quem? Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Só neles precisamos e sermos pacientes até que nós temos que perceber que nós não estamos sozinhos. Até que podemos confiar naquilo que Deus quer para cada um de nós, temos que colocar em mente que não estamos sozinhos nesse mundo. Agora eu passo a mencionar sobre os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos são esses que, de todo, procuram tirar a nossa paz. Se estamos confortáveis, o pensamento negativo vai nos fazer alguma coisa para tirar a nossa atenção, tirar o nosso eu e colocar qualquer coisa que seja desnecessária atrapalhar a nossa mente.
assim diz assim, precisamos controlar os nossos pensamentos, porque constantemente a maioria dos pensamentos que uma pessoa tem são pensamentos negativos, são pensamentos maus. Por quê? Porque vão aparecendo diariamente situações ou até mesmo pessoas à nossa frente a reclamar disso, a reclamar daquilo. Vemos por notícias tristes na televisão ou recebemos notícias tristes de alguém que está a passar por necessidade. São, a maioria das vezes, coisas negativas. E isso não nos fortalece no pensamento em nada. Em nada. O relacionamento, basicamente, esse ponto diz assim, que o relacionamento e pensamentos tóxicos de pessoas que reclamam, falam mal dos outros, falam de problemas, políticas, futebol, da igreja, fala do pastor, fala de irmã tal, porque minha mãe, meu pai só sabem criticar e opinar de forma errada sobre algo e só veem a vida num ponto completamente escuro. Não há luz naquela pessoa. Dali não sai nada que seja bom. Ou seja, tudo é fonte de coisas negativas. Se nós formos pedir conselhos, simplesmente eu vou arranjar um emprego em tal sítio. Não vai lá, eu estava lá, saiu mal, porque o patrão não paga bem, porque são muitos fatores que acontecem. Na escola, nós jovens, os professores, ou uma visita de estudo, alguma coisa que é assim, eu não vou poder ir, porque, eu não sei, lá é muito longe, é logo na primeira. E quando temos em casa pais ou mães que não ajudam nesse processo, o que é que tem de acontecer? Simplesmente a nossa mente não enriquece, não fortalece em nada. E depois, sobre as pessoas que nos simplesmente é preenchida de pensamentos negativos, o que é que devemos fazer? Devemos cortar com essas conversas. Ou até mesmo evitar. Se bem para alguns de nós é difícil. Porque pode ser que, embora algum seja da nossa família, ou pode ser um amigo nosso, simplesmente, mas temos que evitar criar uma barreira que é a palavra de Deus, principalmente de preferência a Bíblia, que nos ajuda a saber lidar, porque não fortalecem nada, os pensamentos negativos não fortalecem nada o nosso bem-estar mental e espiritual. Não devemos permitir que esses pensamentos nos possam atingir, e se atingir, é preciso defender deles. E em Provérbios 4, 23, quem quiser aqui seguir também pode seguir, se faz favor. Em Provérbios 4, 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. O que é que eu disse? Vamos substituir o coração por quê? Pensamentos. Começamos de novo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu pensamento, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, os pensamentos que sejam bons, que nos trazem experiências, que nos trazem conhecimentos, são esses que devemos guardar. São esses que devemos levar avante. São as ideias que têm que ficar em nós e não em coisas desnecessárias, coisas negativas, coisas que simplesmente nos incomodam, nos tiram completamente a paz. O pensamento negativo tem dois lados, que é assim, a realidade e a imaginação. Ou o fato, e as histórias que o nosso pensamento nos conta. Porque podemos pensar assim, nossos pensamentos nos contam história? Contam. E contam. E juntando os dois, a realidade mais a imaginação, vai surgir uma fusão, que é, pela ciência, eles chamam de fusão cognitiva, que é a mistura da realidade e da imaginação. Por outra palavra, vou simplificar aqui. Imaginando assim, nós estamos a andar e nós tropeçamos. Isso é a realidade. Eu andei, tropecei. Uma pessoa normal, tipo, ela vai virar para o lado que é assim, e tem que ter mais cuidado, que é assim. Mas o que é que a nossa imaginação vai dizer? Você estava a andar, você não sabe andar? Tipo, não sabe andar? Presta mais atenção na estrada. A próxima vez tem que saber onde você está a andar. É um dos exemplos de pensamento negativo. Que o que aconteceu na realidade não é exatamente aquilo que tem na imaginação, porque a imaginação vai dizer, aprende a andar. Você também, tipo, do nada. Depois, ou perdeu o emprego. Foi despedido ou perdeu o emprego.
e ok, está em casa, seja onde está. O que é que a nossa imaginação vai dizer? Você tinha que trabalhar como deve ser. Você devia ter feito isso, 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 isso. Teu colega trabalha melhor que você? Teu colega faz isso melhor? Por que tu não és assim? Ou seja, a imaginação, ela simplesmente, se nós deixarmos nossa mente vazia, vai processar coisas que nós nem fazemos conta, nem damos por conta, porque simplesmente vai acontecendo, vai rolando na nossa cabeça. E devemos separar também os nossos pensamentos negativos. Outra coisa é para quem namora ou quem está casado. Se alguma coisa aconteceu no casamento, ou alguma traição, ou coisas que assim, o que é que a esposa vai pensar do marido? Mas eu fui traída, será que eu não consigo? Eu sou menos que aquela pessoa? Eu estou gorda, eu estou magra. Tem coisas assim que vai processar e a pessoa começa a entrar naquele estado de depressão, vai entrar na ansiedade, vai ficar completamente fora de si. Depois nós que estamos por fora a ver essa pessoa ou algum jovem por aí, vai dizer, ele era bom. Viu como a gente ficou, tipo, abandonou a igreja ou fez coisa, viu como ele ficou todo desgastado, sem saúde, sempre está a sofrer, coisas que assim, não é isso que nos faz pensar coisas positivas, mas esses pensamentos negativos nos tiram completamente a nossa paz. Depois, aqui podemos dizer também que, ou melhor, todos podemos cometer erro, verdade ou mentira? Exatamente. É por isso também que devemos evitá-los e usar os erros como aprendizado. O Barack Obama usa uma frase que diz assim, em qualquer falha devemos encontrar uma oportunidade. Ou seja, eu agora estou a pregar. Durante a semana a minha cabeça foi assim, vai correr bem? Vai correr mal? Não sei, porque é aquela coisa, dá um medo, dá o que falar para a igreja toda, se eu errar. Isso é normal, não é normal? Mas no momento que a pessoa está aqui, é aquela coisa que, a partir do momento que começa a falar e tudo mais, é deixar fluir, é natural. Se tu falas com teu amigo, tua amiga, tua mãe, teu pai, ou algum momento vai ter que falar, porque nós temos que, Deus nos capacita de tal forma para, se nós não cantarmos ou se nós não falarmos, o que é que irá falar por nós? Os outros é que vão falar por nós, as pedras é que vão falar por nós, vão falar coisa boa ou coisa má? Coisas más, de certeza. Depois agora passo a mencionar aqui os pensamentos involuntários e os pensamentos voluntários. E a maioria dos pensamentos que nós temos são os pensamentos involuntários. Diariamente, uma pessoa, 24/24, um jovem pensa, porque o cérebro é incessante a trabalhar. Quer a dormir, quer acordado, quer sentado, quer... Em qualquer lugar onde nós estivermos, o nosso cérebro vai processar de tal forma que é impossível parar de pensar em algo. Tipo, o que aconteceu contigo? Ah, nada. É mentira. Porque o nada já é alguma coisa. O nada já é alguma coisa. Simplesmente estamos aqui sem falar, sem pensar em nada, já é alguma coisa. E diariamente temos 50.000 a 70.000 pensamentos por dia. E é involuntário. E a nossa função como cristãos é evitá-los e não alimentar esses tipos de pensamentos. Porque em qualquer momento vamos cair em tentação de 1, 2, 3, ou mais deles. Se pararmos um minuto para pensar, agora, quantos pensamentos estamos a ter? Ou quanta coisa é que vai na nossa mente? São muitas, não dá para contar, são incontáveis. É por isso que o texto de Filipenses 4:8, que está na nossa lição, diz assim, o que é que diz? Tudo o que é justo, eu vou começar no justo, tudo o que é puro e tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor há, nisso pensai. Porque se nós não pensarmos nisso, já estamos uma carta fora do baralho. Assim também como o pecado cristão, aqui no pensamento voluntário e involuntário, o pecado não está no ato, mas sim começa aqui dentro, na nossa mente. Se nós colocarmos aqui na nossa mente que vamos fazer alguma coisa, estamos a pensar em algo, e que não seja coisa boa, o que é que acontece? Vai haver alguma intenção aqui dentro de fazer
e fazer coisa errada. E se ao fazermos, ou ao falar, ao ver ou ao agir, logo estamos simplesmente a deixar Satanás tomar conta dos nossos pensamentos, do nosso eu, porque os nossos pensamentos são a expressão do nosso caráter, são a nossa identidade. O pensar é o que vai fazer do cristão ser o que ele é. Se for para ser a semelhança de Jesus Cristo, temos que pensar em coisas positivas. Aqui, no texto bíblico de Mateus 12:34, diz assim: raça de víboras, como podereis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O coração, traduzindo, igual a pensamento. A boca fala do que está cheio o nosso pensamento. E o desafio para a igreja que eu trago esta manhã é para nós refletirmos acerca do poder e dos perigos dos nossos pensamentos quando nós não controlamos o nosso pensamento. Porque se o pecado porque o pecado consumado é a expressão do que se inicia na nossa mente. Precisamos ter cuidado com os pensamentos negativos e não aceitar em nada tudo o que o pensamento nos conta, as histórias que ele nos conta. Em qualquer momento da nossa vida, por pior que seja a dor, o sofrimento, temos sempre que procurar tirar algo de positivo naquele nosso momento, daquela nossa aflição, para crescermos. Porque se nós estamos a passar por alguma dificuldade, algum momento que seja mau na nossa vida, nós não vamos crescer. Nós não vamos crescer e cada vez, o que é que acontece? Vamos passar a estar por baixo, por baixo, por baixo, e nós não vamos conseguir sair de lá. Até chegar um momento que tem que dizer, chega, basta. Eu tenho que pensar em coisas positivas, coisas boas, coisas que nos enriquecem física, espiritual e em todos os nossos campos da nossa vida. Depois, só mais aqui. No texto de Coríntios diz assim, 2 de Coríntios 10, 3-5. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Por outras palavras, a maior arma que temos é o quê? É o nosso pensamento. Se nós usamos o nosso pensamento para coisas boas, para coisas grandiosas, temos que pensar além do que só o mundo ou as coisas mais nos coloca a pensar. Temos que pensar muito um passo antes do que quando estamos a viver naquela situação. Se acontecer tal coisa, eu já tenho que ter como se fosse um segundo plano. Eu não posso pensar só pequeno. Também, como diz o salmista Davi, aqui diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que é eterno é o nosso caminho, é o nosso objetivo a seguir. Porque se nós não seguimos o caminho eterno, também estamos perdidos. E, para concluir, posso dizer que possamos pedir a Deus que nos ajude a distinguir os tipos dos nossos pensamentos, para pensarmos menos no pecado e no mundo e pensarmos mais em quem? Em Deus e na sua palavra. Que essa seja a mensagem essa manhã para cada um de nós e que também a nossa autoestima, o nosso amor próprio, o nosso eu possa estar em nós e tudo o resto, como Deus disse, possa ser acrescentado. Amém.